foi o teatro clássico francês, como vai ser a tragédia clássica francesa e como vai se desenvolver a comédia clássica francesa. E a gente vai falar de nomes muito importantes para o teatro mundial, como Corneille, Racine e o Molière, que, na minha humilde opinião, é o maior dramaturgo francês de todos os tempos e é um comediante, comediógrafo, que vai ser esse grande cara. Em respeito a todos os outros grandes artistas franceses, gosto muito da dramaturgia francesa, tanto da contemporânea quanto da clássica, mas o Molière, ele tem é daquelas pessoas que só acontecem uma vez em cada planeta no universo, assim, sabe? Aquelas pessoas que são únicas naquilo que elas fazem. E o Molière, ele tem essa paixão, é uma pessoa de teatro muito apaixonada por teatro e também muito apaixonante para um ator, uma atriz que vão estudar a sua dramaturgia, que é uma dramaturgia de caracteres, é uma dramaturgia de tipos, né, que parece que está ultrapassada, mas a cada dia a vida nos depara com muitos avarentos, com muitos tartufos, ou como tem tartufo solto por aí, e quantos personagens que ainda são vivos. E o Molière, ele foi inovador em alguns aspectos no teatro também. Então vamos lá para essa França onde vai se desenvolver o barroco numa das suas mais marcantes expressões. A gente está falando da França no século XVII. É o período de florescimento das artes francesas, e o teatro juntamente com as outras artes irmãs. É o momento em que surgem as academias. Muitas dessas academias motivadas, criadas, inspiradas pelo cardeal Richelieu, que era, naquela época, cardeal da França, e ele tinha o lugar não só no clero, mas ele tinha uma influência política muito grande sobre o rei Luís XIV, e é um momento dos déspotas esclarecidos. Surgem as academias de arte francesas. Talvez a mais importante delas, ou mais importante para a gente aqui, é a Academia Francesa, era simplesmente chamada de Academia Francesa, mas era a academia que daria conta da literatura, onde os escritores fariam parte dessa academia. E a literatura dramática está dentro dessa academia. Eles também tinham a Academia Real de Pintura e Escultura, a Academia Real de Dança e a Academia de Música. Então, como eu falei antes, é o período do rei Luís XIV. Era o Rei Sol, ele realmente se auto-intitulava o escolhido de Deus para estar ali na frente da França naquele momento histórico. E ele era sempre aconselhado pelo cardeal Richelieu. Ele gostava muito das artes, então ele era um grande patrocinador tanto das artes quanto dos artistas. Ele abria o Palácio de Versalhes para os artistas. Ele criou o Teatro Oficial da França. E a partir daí, essa dramaturgia clássica francesa vai chegar no seu ápice, com apoio desse monarca, com consentimento desse monarca. A gente já viu, tanto na Itália quanto na Inglaterra, como os artistas foram perseguidos. Aqui eles também eram discriminados e marginalizados, mas quando o monarca tem esse amor pelas artes, isso meio que vai se desdobrando, né? A gente sabe muito que é ter governantes que não valorizam a arte e a cultura. Então, o rei Luís XIV, apesar de ser um rei muito cruel, de decapitar muitas pessoas, ele entendia a importância que a arte tinha
para a formação cultural daquele povo naquele momento. Esse teatro que vai sendo criado na França é um teatro de dramaturgos eruditos. Então vai seguir muitas regras, muitas normas. Eles vão criar essa dramaturgia chamada de dramaturgia neoclássica. Por quê? Porque é um neoclassicismo. E como isso vai se dar no teatro? Lembram que eu já falei para vocês da poética do Aristóteles, do livro do Aristóteles, que dava meio que as regras e fazia as análises do teatro grego, e que ele foi recuperado durante o Renascimento e foi trabalhar naquele teatro pastoral. Na França, eles pegam as regras das unidades do Aristóteles e vão colocar como máxima: todas as peças têm que ser escritas conforme essas regras, mantendo as unidades aristotélicas de ação. Então, existe uma ação que conduz a peça do início ao fim. A peça não vai falar de vários assuntos, ela fala daquele assunto, daquela ação. Uma unidade de tempo, é o tempo presente da peça que acontece, não tem aquilo de 20 anos antes ou 5 dias depois, não, é o tempo ali, está acontecendo ali. Tudo que se passar antes vai ser narrado, não vai ter essa passagem de tempo durante o espetáculo. E espaço. Essa unidade de espaço ela é muito importante, ela tem 2 fatores. A peça se passa no mesmo lugar, então Édipo Rei se passa na frente dos portões do Palácio de Tebas. E é um cenário, é um lugar só. Não tem aqui é isso, aqui é aquilo, e muda de cenário, e como a gente viu que começou a acontecer na Itália, quando eles trocavam os painéis para fazer os cenários. A gente viu que Shakespeare também quebrou essa questão da unidade de lugar, fazendo vários lugares dentro de um mesmo texto. Mas na França, para você fazer parte da academia, e era uma grande honra para os dramaturgos pertencerem a essa academia, era de suma importância que se tivesse isso, porque senão a academia não te aceitava. Então, é nesse cenário que surge o barroco francês, que é um movimento artístico e cultural que, assim como o Renascimento, vai reinterpretar as artes clássicas, porém com valores próprios do seu tempo e da França. A França que está no meio de várias crises políticas e religiosas. A gente está num momento em que a Igreja Católica está no movimento da contra-reforma para combater o crescimento do protestantismo, né? Então, o barroco ele também é um movimento de cunho religioso, ele quer reafirmar os valores cristãos, ele quebra com as linhas retas da arquitetura. O barroco, vocês são ótimas, eu adoro. O barroco ele vai vir nessa pegada mesmo que vocês estão falando, para reafirmar esses valores cristãos e, para isso, a regra e a disciplina grega, né? Contraste total. Mas tudo bem, a gente finge que não percebeu isso. Nas artes plásticas, o barroco ele vai vir com aqueles anjinhos, com santos. No Brasil, um grande expoente da escultura barroca foi o Aleijadinho, que todo mundo já ouviu falar, já estudou nas aulas de História do Brasil, né? Em Minas. E tem 4 pontos importantes que aparecem nessa arte barroca, em contraposição à arte renascentista. O Renascimento foi um momento de valorização da ciência. E aí o barroco traz a fé e a espiritualidade como elementos fortes. Então, é como se a ciência deixasse de ter importância e a fé fosse mais importante do que a ciência. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá, galera? A história é cíclica mesmo, a gente vai aprendendo isso. E aí, enquanto no Renascimento a gente tinha uma filosofia que ia em busca da razão, eu penso, logo existo. No barroco, as emoções e sensações têm que prevalecer
a razão. Então, não interessa se a razão te diz que a Terra é redonda. A sua emoção vai te dizer que a Terra é plana e nada do que eu possa te dizer vai contra a sua emoção. Então, esse é um momento barroco da história do teatro. Eu não estou sendo irônica, eu só peguei um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. E essa arte barroca vai ganhar essas formas arredondadas também no teatro e na arquitetura do teatro. O palco barroco ele vai ser um palco frontal, então aquela profundidade que os italianos conquistaram com o palco italiano e que os ingleses com o palco elisabetano, que tinham pessoas até na lateral, aqui no barroco não, você assiste a peça de frente, naquele proscênio ali, a parte da frente e olhando de frente. Não tem a preocupação com a perspectiva que a gente viu que tinha surgido com o Renascimento. Então, o cenário volta a ser painéis pintados com a paisagem específica da peça ao fundo. E algum mobiliário, se precisasse, mas tudo muito contido. Você não tinha uma montagem de um cenário grandioso. Por exemplo, se a personagem precisasse de uma cadeira, uma escrivania ou uma cama, mulher tinha muito disso, mas aí a gente já está falando da comédia, e a comédia tem um pouquinho mais de liberdade do que a tragédia. Tá? Fala, Juliana, você ia fazer uma colocação? Sim, isso aí são camarotes? São camarotes. Aí é sempre a mesma regra, né? Melhores lugares para quem paga um pouquinho mais de grana para assistir a peça. Então, você vai hierarquizando também os lugares. Mas quanto melhor é a visão que você tem do espetáculo, mais caro você paga e mais vai dizer da sua condição social. Falei do Cardeal Richelieu, que é esse senhorzinho simpático aí. Cardeal, gente, é bispo mesmo, tá? É da igreja mesmo. Não é só um título, não. Inclusive, podia ser candidato a papa. Só os cardeais podem ser candidatos a papa. Tá? Mas a gente vai ver a força dessas unidades aristotélicas nessa formação do teatro francês. O abade François Redelin Adubinat, ele vai escrever um livro que vai ser como uma bíblia assim, para a academia francesa, que é a prática do teatro, que vai dizer como o teatro deve ser feito seguindo os preceitos aristotélicos. Tá? O Cardeal Richelieu ele gosta tanto das artes e ele incentiva tanto as academias, várias academias foram criadas por ele mesmo, ou pelo Rei Sol, mas a pedido dele, que ele cria, desculpem, a Sociedade dos Cinco Autores. O que era a Sociedade dos Cinco Autores? Era um grupo de estudo teatral onde ele pegava os 5 mais importantes autores franceses daquela época, e era uma honra você ser escolhido para ficar. Você foi escolhido para ficar entre os 5. Você é um dos 5 melhores escritores de teatro da França. E eles receberiam um patrocínio para ficar só estudando e pesquisando e escrevendo, e escreveriam, eles tinham a função de escrever obras de arte perfeitas. Então, eram 5 autores, cada um escrevia um ato, obrigatoriamente o teatro tinha 5 atos, eu ia falar isso no próximo slide, mas tudo bem, já adiantei. Então, cada autor escrevia um ato, tá? E seguindo todos os preceitos aristotélicos. Segundo eles acreditavam, se você seguisse todas as regras e tivesse um briefing da construção das personagens, ela teria que ter um andamento perfeito. Então, várias obras francesas foram escritas por essa sociedade dos 5 autores. E eles tinham tanto o teatro da corte, que era o teatro apresentado nos palácios, nos palais franceses, e tinham também o teatro universitário,
que era um teatro que funcionava um pouco como o nosso teatro estudantil, para a formação dessas pessoas que viriam a trabalhar com teatro no futuro. Então, normalmente eram jovens que estavam ingressando na carreira teatral, seja dramaturgicamente ou como atores, lembrando sempre que os dramaturgos tinham um lugar de importância na Europa, eles eram considerados escritores e, por isso, artistas mais ilustres do que os atores, que eram considerados seres de segunda categoria, eram marginalizados, eram vulgarizados, porque, enfim, é um preconceito muito grande contra essa profissão desde sempre. Até se desenvolver a tragédia clássica e a comédia clássica, a França recebeu toda aquela influência das peças do Renascimento. Então, eram produzidos todo tipo de peça que foram sendo lapidadas até chegarem nas tragédias clássicas e comédias clássicas. Quais eram esses gêneros que existiam? As pastorais, que a gente já viu lá no comecinho do Renascimento, tragicomédias, tragédias inspiradas em Sêneca, a gente também está vendo isso desde o começo do Renascimento, adaptações de comédias do Plauto e do Terêncio e peças alegóricas bíblicas, lá da Idade Média. Ainda eram feitas na França, no momento em que as academias começam a se organizar e aí o teatro vai ganhando aquelas regras todas. Por exemplo, falei com vocês agorinha que as peças tinham 5 atos, obrigatoriamente, sendo que no terceiro ato deveria ser o ápice do conflito, então você tem uma apresentação das personagens, uma introdução do tema, no terceiro ato grita o problema grande que tem que ser resolvido com o texto, e depois você vai os desdobramentos e a conclusão. Então, isso era a forma obrigatória de se escrever as peças de teatro. Em verso alexandrino, que significa 12 sílabas em cada estrofe, além de outras regrinhas mais, mas o principal é isso. Esse verso alexandrino tem esse nome porque ele foi encontrado pela primeira vez numa poesia francesa, não sei se é do século XII ou XIII, em homenagem a Alexandre o Grande. Então, por isso que esse verso tem o nome de verso alexandrino. Isso é uma curiosidade besta, não tem nada a ver com teatro francês. Mas então, quando vocês pegarem uma peça clássica francesa, vocês vão ver que ela é toda em verso, em rima, e os versos duodecassílabos, ou seja, 12 sílabas em cada verso. E as traduções tendem a respeitar isso. As traduções mais clássicas. O Milor Fernandes quebra um pouco isso nas suas traduções, mas eu gosto das traduções do Milor. Tá? Já tinha falado do palco, que ele era frontal e posterior, então só ficavam na frente do palco e a plateia também via de frente. Agora, os figurinos, eles eram luxuosíssimos, seguindo a moda francesa. É o momento em que a corte francesa começa com aqueles vestidos incríveis e suntuosíssimos, e isso vai refletir no figurino dos espetáculos. E é uma arte declamatória. É a partir daí que vai surgindo o estilo grandiloquente de se falar. Aquela fala exagerada, muito condizente com as peças de Molière. Para quem assistiu Que Rei Sou Eu, a Rainha Valentina, da Teresa Raquel, maravilhosa, ela falava no estilo francês grandiloquente. Quando ela falava corcorão, esticava o uma vida. Eu, particularmente, eu acho que se você hoje em dia vai montar mulher, você tem que montar mulher desse jeito. Eu não gosto muito de adaptações de mulher muito modernosas, não. Com Shakespeare eu gosto. Mas com mulher, eu acho que mulher ele merece ser grandiloquente, ele merece um certo exagero. Exagero para a gente hoje, para aquela época não era nada exagero, era a forma de se fazer a coisa.
E aí a gente vai chegar nesse cara que foi o primeiro grande autor da tragédia francesa, o Pierre Corneille. O Corneille ele vai escrever seu primeiro grande sucesso em 1628, com a peça Melete ou Cartas Falsas. O Corneille ele vai fazer um sucesso muito grande no começo. Ele chega a ser convidado pelo próprio Cardeal Richelieu para participar do grupo dos 5 autores lá. E ele escreve a Comédie des Tulliers junto com esses 5 autores. Ele é um dos 5 autores que escreve a Comédie des Tulliers. Mas o Corneille começa a ter contato com o teatro espanhol. A gente vai falar do teatro espanhol na próxima aula. E o Corneille se empolga muito com o teatro espanhol, que é mais caliente, né? Já vem daí aquela coisa do espanhol ser mais quente. E ele vai escrever o Le Cid, o Cid, inspirado no El Cid espanhol, que é o herói de capa e de espada. O Cid ele vai ser o primeiro ídolo da juventude francesa. Os jovens queriam ser como o Cid, que era um jovem herói idealizado, ardente de amor e paixão, cheio de coragem, com espírito de luta. Então, a peça vai fazer um sucesso absurdo com a plateia, com o público, mas a academia vai ficar furiosa, porque ele quebra as regras aristotélicas, porque a peça se passa em vários ambientes diferentes e tem mudança de cenário, porque tem passagem de tempo, e o Cid mostra várias épocas da vida dele. E aí a academia fica louca. E quando Corneille rompe com a estética da academia, a academia também está na moda hoje. A academia cancela o Corneille. Tá? Para falar em linguagem da internet de vocês aí, eu acho essa moda de cancelamento horrível. Acho. Mas é meio isso que a França nessa época tem dessas coisas. Cancelada por isso. Estou cancelada. Né? Vou ser banida. Eu e Romeu, banido Teobaldo morto. Mas aí eu já estou falando de Shakespeare. Vamos voltar aqui para o Corneille. Corneille é banido da academia. A academia não aceita mais Corneille. As peças dele são proibidas nos grandes salões, porque ele vai ser acusado de ir contra as leis morais francesas e as leis de verossimilhança, ou seja, a peça não se parece com a vida real. Existia uma regra da verossimilhança. Se aquilo era absurdo de se conceber na vida, aquilo não deveria entrar numa história. Só aquilo que pudesse acontecer na vida real é que poderia entrar dentro de uma história. E ele vai contra as unidades de ação, de tempo e de espaço. Então, a academia condena não só o Corneille, mas toda a sua obra é banida da academia. Tá? Então, ele é proibido na academia, ele estava tentando entrar na academia, era o grande sonho de Corneille, ele estava no grupo dos 5 autores, estava negociando a entrada dele para a academia, mas aí quando vem ao Cid, a academia fala, a gente não quer nada com você. Eu perdi o ano do Cid, eu não anotei o ano do Cid, mas só em 1947, bom, ele fez a Comédia des Tulliers em 1935. O Cid foi um pouquinho depois disso. Foi um pouquinho depois. Mas eu sei que ele ficou, acho que 7 anos banido. Não, 41 ele já estava banido. Ele ficou uns 10 anos banido da academia. E só em 1947, 1636, 1637, foi quando ele escreveu o Cid. Valeu aí, Raquel, valeu. É bom que a galera faz aula no Google aí, já me ajuda, tia. Tia é ruim com data, gente. Mas data é data tá no Google, a gente acha, né? Importante são as histórias.
E aí, em 1947, ele é novamente admitido. Mas antes disso, ele teve uma outra oportunidade de ser admitido. Ele começou a escrever uma peça e ele até ajudava um jovem que estava começando na época, chamado Racine. A gente vai falar dele hoje ainda. E o Racine descobre a peça que ele está fazendo para agradar a academia. E o Racine vai lá e faz uma peça sobre o mesmo tema mais rápido, entrega para a academia e entra na academia antes dele. E aí o Cornélio fica com raiva do Racine para todo sempre e eternamente. E eles viram rivais. O Racine teve muitos rivais. A gente estava falando da saída do Cornélio do cenário do teatro francês, e isso vai mexer muito com ele, porque ele era um homem de teatro, ele queria estar dentro do teatro, e ele foi acabando não podendo se apresentar nos grandes palácios, que eram reservados somente para os atores, os dramaturgos da academia, para os textos apoiados pela academia ou apoiados pelo Richelieu. Então, ele vai, inclusive, ficar de fora da inauguração do Palácio Cardinal, o Palácio Cardeal Richelieu, que depois recebeu o nome de Palácio Real e que ainda hoje existe na França, que foi um complexo, um prédio gigantesco que tinha salões para teatro e salões para outras artes também. E isso é uma grande mágoa do Cornélio. O Palácio Cardinal vai ser inaugurado em 1941, e foi o período que ele ainda estava banido. Banido não é banido, né? Mas que ele estava desprestigiado na corte, e ele não vai nessa inauguração, onde todos os artistas importantes, todos os grandes escritores e dramaturgos estiveram presentes na inauguração desse palácio. O Cornélio não. Ele escreveu muito, ele produziu durante muito tempo na sua vida. Então, o Melite aqui está como 1929. Eu já vi, e no começo eu falei 1928, eu já vi as duas datas em livros diferentes, mas aqui estão as principais peças dele com um ano em que as peças foram escritas, não necessariamente publicadas ou montadas. E essa é uma gravura do Palácio Cardinal, como era naquele momento. Então, essa é a sala de teatro, para vocês verem dentro do palácio. Não existia fotografia, obviamente, mas essa é uma gravura muito real, muito fiel a essa sala de teatro dentro do Palácio Cardinal. E aí a gente se depara com Jean-Baptiste Racine, que é o jovenzinho que tinha dado uma sacaneada lá no Cornélio. O Racine, ele vai estrear em 1664. O Racine, ele era uma pessoa muito ambiciosa. Ele queria ser o maior escritor francês de todos os tempos. Trágico, né? E acredito que ele conseguiu, pelo menos, ser um grande nome da tragédia clássica francesa. Tá? Ele era um gênio muito criativo, mesmo seguindo todas as regras da academia. Ele pertenceu à academia. Ele, quando era muito jovem, ele foi ajudado por Molière. Depois ele tem uma história de traição dele com Molière. Ele já tinha sacaneado Cornélio antes, vocês lembram? E ele também ele teve um caso de amor com Thérèse du Parc. Thérèse du Parc, gente, é considerada a primeira atriz. A gente viu que na Itália a gente teve a Isabelle lá, que também trabalhou na Comédia dell'arte e tal, mas oficialmente Thérèse du Parc é considerada a primeira mulher a ser atriz profissional, a trabalhar com o teatro profissional. Isso aconteceu na França. Thérèse trabalhou com Molière durante muito tempo, e Racine roubou Thérèse de Molière. Isso deu muita confusão entre eles,
Então, ela deixa a companhia de Molière e vai trabalhar com a companhia do Racine para montar as peças do Racine. O Racine também consegue um patrocínio de um nobre que era destinado a Molière, e aí Molière também nunca perdoou ele por essa traição. O Racine, ele tinha essa ambição dele, essa sede dele pelo sucesso, fez com que ele ganhasse muitos inimigos na França, muitos rivais, né? Não chegava a ser inimigo, queria matá-lo por conta disso, não. Mas a rivalidade era muito grande. Quando ele foi estrear Phèdre, que eu acredito ser a sua obra-prima, sua principal obra, talvez a mais importante obra da tragédia clássica francesa, ele tinha tanta gente que não gostava dele em Paris, que os rivais dele compraram todos os ingressos da estreia da peça e jogaram fora. Então foram no teatro, compraram todos os ingressos e aí fizeram uma outra peça com a mesma temática, estrearam no mesmo dia, num outro teatro, com ingressos gratuitos para todas as pessoas. Então, o teatro deles ficou vingança, assim. Não se sabe assim, quem foi. Os livros falam os inimigos, os rivais de Racine. Até Margot Bertoldi cita esse episódio. Então, compraram todos os ingressos da peça e a peça foi um fracasso. E depois, quando vai ser um fracasso na estreia, as pessoas depois não vão querer muito ir naquela peça. E depois vai se tornar a grande obra do Racine e uma obra que é estudada e montada até hoje, né? Mas ele é considerado a expressão suprema do classicismo francês. Ele chega na pureza daquilo que as academias francesas esperavam de uma obra teatral. Ele realmente cumpre o papel histórico ali daquele momento. Então, ele é muito importante por isso também, pela qualidade do seu texto, né? Histórias de bastidores à parte. E aqui tem as principais obras dele. A Tebaiada é a peça que ele fez, que alguns traduzem como A Irmandade. O Alexandre o Grande. Ele é um dos que escreveu sobre o Alexandre o Grande, mas é a Tebaiada que foi a peça dele que, quando o rei assistiu, falou: eu quero esse cara e vamos lá. E foi aí que o rei não, foi o cardeal, e foi aí que ele conseguiu o grande sucesso dele depois dessa peça. E aí a gente chega no nosso querido Jean-Baptiste Poquelin, que depois vai ser chamado de Molière, mas quando ele começa no teatro, ele é um jovenzinho que trabalha numa trupe itinerante, discípulo dos jesuítas, estudou com os jesuítas, então ele tem uma formação erudita. O pai dele é tapeceiro do rei e valete do rei, então trabalha diretamente com o rei. O Molière vai ser o grande nome da comédia clássica francesa. A comédia clássica francesa é o Molière. Existiram outros autores, mas ele é a expressão da comédia clássica francesa. Então, ele começa no teatro anônimo, em companhias não muito famosas, que não entravam em palácios, mas aquelas companhias itinerantes que iam viajando em carroças para apresentar as suas peças. E aí ele vai preso por dívidas adquiridas com o teatro. Ele vai bancando as coisas e vai ganhando dívidas até que ele vai ser preso por conta dessas dívidas, e ele só escapa porque o pai dele, que trabalha diretamente com o rei, intercede por ele e vai pedir que o pai, que o rei solte ele vai ser solto. Só que isso causa um problema familiar ali, porque é o nome da família Poquelin na prisão, isso é uma vergonha, e um filho dessa família fazendo teatro, isso é outra vergonha. E aí ele vai adotar o pseudônimo, o nome artístico, aí começa-se o nome artístico nesse período, então ele adota o nome de Molière
para não usar o nome da família e não sujar, macular o nome da família. Em 1643, ele vai fundar a companhia, o Ilustre Teatro, a companhia O Ilustre Teatro, junto em sociedade com Madeleine Berjat, que depois vai ser sua sogra. Ele se casa com a filha de Madeleine. E em 58, eles vão se apresentar no Louvre. E quem está no Louvre assistindo o espetáculo naquele dia? Quem? O Rei Sol, Luís XIV. Assiste o espetáculo do Molière, assiste aquela comédia divertidíssima, se encanta e decide transformar a companhia do Molière em companhia oficial do rei. Então, a partir daquele momento, o mesmo jovenzinho que não podia usar o nome da família, que foi preso por dívidas no teatro, vai ser dono da companhia oficial do rei. Nesse meio tempo, ele também vai escrever, junto com Jean-Baptiste Lully, que é essa figura simpática aí dessa foto, um grande compositor clássico francês. O Lully eles vão criar o balé comédia, a comédia balé, que vai misturar a arte da dança com o teatro. Então, do mesmo jeito que a ópera vai misturar a música, aqui eles vão misturar a dança. Então, o teatro musical ali dando seus primeiros passos, né? Na Itália com a ópera e na França com a comédia balé, onde os bailarinos representavam os papéis dentro da comédia. Isso não durou muito tempo, tá? Mas ele chegou a trabalhar nisso junto com o Lully. O Molière, ele vai ser, uma das suas grandes características é a comédia de caracteres, é a comédia de costumes. O que é essa comédia de caracteres? É aquela comédia dos tipos fixos, dos tipos da comédia dell'arte, dos tipos do Plauto e Terêncio, que já tinham aparecido lá na Roma antiga, né? Do avarento, daqueles personagens que vão ser os personagens da comédia dell'arte. E essa comédia de costumes, por que também chamada comédia de costumes? Porque ela vai criticar os costumes da sociedade. Então, ela vai criticar a hipocrisia, o fanatismo religioso, a inveja. Ele vai criticar outros grupos de atores, vai criticar dramaturgos rivais, vai criticar o clero, vai criticar os literatos. Ele tem uma implicância com os intelectuais que se acham... Como é que ele não foi preso? Fala, Raquel, perdi tua fala. Desculpa. Como ele não foi preso de novo depois disso tudo? Então, porque ele era do rei, ele não falava mal do rei. Ele era da companhia oficial do rei. E aí ele tinha autorização para falar de todo mundo, menos do rei. Entende? Então, aí ele estava protegido. O rei vai proteger ele até depois da morte, vocês vão ver. Espera aí um pouquinho que eu conto lá. Nada a ver. E ele implicava tipo Nelson, né? com os intelectuais que se achavam superiores porque eram intelectuais, e principalmente com os pseudo-intelectuais, que eram aqueles que achavam que eram intelectuais, mas nem sapiência para isso eles tinham. Eu não sei o que é pior, o intelectual chato Isso ou é o pseudo... 2020, Larissa? Não, menina, é 2020? história. É história, vai e volta. Ó. Ela é... Se você é amigo do rei, tá tudo certo? Tá tudo, se você é amigo do rei, tá tudo certo. Oh, eu quero ser amiga, ou não, quero não. Nem por isso eu quero Acho ser que a amiga gente do tá rei. no barroco, hein? A gente está no rococó. Não é nem barroco, é rococó. Vamos lá. Ele vai receber essa influência do Plauto e do Terêncio, vai receber a influência da comédia dell'arte, mas com Molière, essas personagens características que a gente já cansou de ver, elas vão ganhar complexidade. As personagens vão tendo contradições interiores, elas vão sendo humanizadas. Então, ele transforma aquelas personagens da comédia dell'arte
em dramaturgia. Ele vai dar profundidade para essas personagens. Ele vai escrever obras-primas num terreno onde antes era o improviso, onde antes só se tinha um roteiro para se improvisar em cima. Então, ele vai criar grandes obras. Até que ele faz o Tartufo. Vocês perguntaram aí se ele não ia ser preso. Preso ele não foi, não, mas ele foi censurado. Tá? O Tartufo, ele critica os líderes, um específico líder religioso, que se aproveita da sua condição religiosa para conseguir dinheiro dos seus fiéis e para manipular situações, para chegar às coisas que ele quer. Novamente 2020. Novamente 2020. Eu quero montar ele. Então, e aí o Tartufo vai ser proibido e o Tartufo não pode ser apresentado nos palácios. Ele continua se apresentando, mas o Tartufo não entra nos palácios porque tocou no clero ali. A gente se lembra que tem o cardeal Richelieu e que, né, não vamos também dar tanta liberdade. Não o pega Molière, bem. ele não entra na Academia Francesa, mas não foi por falta de convite. Ele foi mais de uma vez convidado para fazer parte da Academia Francesa, porém, a Academia Francesa era exclusiva para escritores. Eu já falei com vocês que os atores eram marginalizados naquela época. Para o Molière fazer parte da academia, ele teria que abrir mão de atuar. Ele teria que, a partir dali, ser somente escritor e não mais ator. Dignidade fica onde? E aí ele não aceitou fazer parte da academia. Ele continuou tendo prestígio, ele continuou sendo respeitado, mas ele não abriu mão de atuar. E ele atuou em mais de 30 peças, tanto peças da sua autoria, Nossa, como outras peças. Aqui tem algumas das peças do Molière, as mais citadas ou as mais importantes, mas ele teve uma produção muito intensa, escrevia mais de uma peça por ano, algumas vezes. Não, Molière, ele trabalhou basicamente com comédias. Ele escreveu uma tragédia, mas logo ele percebeu que não era a praia dele, que ele era genial para fazer a comédia, tá? E ele era tão apaixonado pelo teatro, que ele não abandonava o teatro por nada. Ele teve muito problema com o casamento dele, ele chegou a entrar em depressão, ele era um artista muito sensível, ele era escritor, produtor, diretor, ator. Ainda não existia a função de diretor, mas ele conduzia, ele era um encenador dos espetáculos, né? E a sua última peça foi O Doente Imaginário. Aí, no dia 17 de fevereiro de 73, em cena, durante a morte do Argan, que era o personagem do Doente Imaginário, que era um hipocondríaco, o Molière tem um colapso e morre em cena, no palco. Alguns livros dizem que ele chegou a ser levado para um hospital, outros livros que gostam mais da mitologia dizem que ele morreu no palco, em cena, e que ele foi aplaudidíssimo e disseram que nunca viram uma morte tão real. Não é maldade minha, não, estou falando sério. Ele foi aplaudido como se ele estivesse realmente atuando aquela morte. E aí, quando foram perceber, ele tinha morrido de verdade. Aqui ele morreu, aquela máxima que ele morreu literalmente no palco. Todo mundo fala, eu vou morrer no palco. Ele cumpriu. Eu só conheço dois, Molière e Cacilda Becker. No Brasil também morreu no palco, também em cena, também no meio de uma apresentação. Só que aí tem um detalhe: atores não podiam ser enterrados em solo sagrado. Os atores, eles não mereciam o enterro católico.
eles não podiam ser enterrados com honrarias. Então, ele vai ter um enterro em vala comum, mas o rei não permite. O rei intercede mais uma vez, por isso que eu falei que o rei vai proteger a mulher até a morte. Então, o rei ordena que a mulher receba um enterro católico, com todas as honrarias, mas o lugar jamais seria revelado. E até hoje ninguém encontrou o corpo de mulher e ninguém sabe onde ele foi enterrado. A companhia dele, no primeiro momento, ficou meio perdida, sem saber o que fazer. E aí, como era uma companhia oficial do rei, ela foi unificada com uma outra companhia, com o Teatro de Marais, não vou lembrar agora a pronúncia, e eles juntam com essa companhia, que era dirigida pelo ator Lagrange, que foi um grande ator dessa época na França, e em 1673 eles vão reestrear o Tartufo em homenagem à mulher, Tartufo que tinha sido proibido, né? E aí o Tartufo vai ser apresentado no Palácio Real, que era o Palácio Cardeal Richelieu, nesse momento já tinha sido rebatizado para Palais Royal, que era o Palácio Real, com todas as honras que um espetáculo teatral poderia ter em homenagem à mulher e a tudo que ele viveu. Então, a companhia dele conseguiu prestar essa homenagem e apresentar o Tartufo na sala mais importante da França naquele período, mesmo depois da proibição. Só para complementar, eu devia ter falado antes e não falei, a França eles tinham uma divisão engraçada. As comédias eram apresentadas no verão e as tragédias eram apresentadas no inverno. Não sei por quê. Tá? Não sei se verão era mais descontraído, mais calorento. Eu acho que é porque é mais caliente, não? Anima mais e o inverno dá uma tristeza, uma melancolia. O inverno é mais melancólico, né? E na França surge a primeira associação de dramaturgos. É a primeira vez que os escritores de teatro se unem como entidade. Então, em 1775, é criada a Sociedade dos Autores Dramáticos, que vai cuidar dos direitos autorais das peças de teatro. Então, até então, não existe direito autoral. É a partir da Sociedade dos Dramaturgos que se começa a pensar no teatro, nos direitos autorais das peças de teatro. Então, essa foi a nossa aula sobre teatro clássico francês, tanto na tragédia quanto na comédia. 1, 2, 3 e... Merda! Gratidão pela troca hoje. Isso me enriquece muito. Sou muito grata a cada uma de vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem e até em casa, semana que vem. Tchau, tchau. Nada de Tchau, Matheus.